I walk through the valley of the shadow of death, I take a look at my life and realize there's nothing left. Cause I've been blasting and laughing so long that even my mama thinks that my mind... Olá, família Sociedade Organizada. Eu gostaria de falar nesse vídeo de um tema que foge um pouco ao propósito do canal. No entanto, é pertinente porque ele esbarra diretamente no comportamento da sociedade brasileira e particularmente do cidadão brasileiro, algo que já foi alvo de crítica aqui nesse canal. Bom, as últimas manobras políticas engendradas pelo governo provisório do senhor Michel Temer têm deixado flagrantes evidências da intencionalidade por trás de toda a manobra política que culminou com o afastamento da presidente Dilma e que é de causar bastante estranheza àqueles que estavam defendendo a justiça e a moralidade, se colocando como verdadeiros arautos da decência e da dignidade diante de toda a opinião pública brasileira. Bom, com a recente denúncia dos executivos da Odebrecht, nomes que antes se pousavam como acusadores, como Aécio Neves, Romero Jucá, Eduardo Cunha, o próprio Michel Temer, foram apontados como membros ativamente participantes de todo o esquema de corrupção ativo que ocorreu durante o desenrolar do último governo da nossa presidente afastada Dilma Rousseff. Não querendo defender o lado da presidente, nem defender o lado dos opositores, porque esse canal aqui, politicamente, ele não é a favor de nenhum político desse nosso país, e ele é a favor, sim, da retirada de todos esses políticos que estão no quadro político, não só representativo, mas também à frente dos partidos políticos. Esse canal acredita que a verdadeira solução do país é tirar toda essa corda que está aí, razão pela qual já deixa bem claro que o nosso intuito é convidar você a participar de um boicote político. Isso mesmo, as próximas eleições estão se aproximando aí. E, particularmente, eu tomei a minha iniciativa de não participar dessa política. Não votarei em ninguém. Vou agir como uma pessoa que se rebela contra o sistema. Não votarei em ninguém, vou assinar a multa, vou justificar e não vou participar dessa palhaçada. Porque, a situação que é mais veiculada pelos meios de comunicação é de que o voto e, portanto, a eleição dos políticos que estão aí são de única responsabilidade nossa como eleitores. A grosso modo, parece que sim. No entanto, qual é a margem de opções que você, eleitor, tem? Do ponto de vista desse canal, nós não temos opção nenhuma, visto que os políticos que estão em cargos representativos e até mesmo aqueles que nós não conhecemos já estão aí na política há anos. Muitos estão adiante de nossos olhos, mas outros, porém, como eminência parda por trás dos bastidores. São farinhas do mesmo saco. Não pense você que há a opção de você votar em um que faça a diferença, porque não há. Todos eles, participando ativamente ou participando de modo passivo, sem reagir, sem se opor, eles são cúmplices de toda essa canalhada política que está por aí. Qual é a atitude mais correta de nós, cidadãos brasileiros, darmos um basta nisso e mostrarmos para eles que não estamos satisfeitos? Ninguém votando, boicote nas próximas eleições, até que esses sem vergonhas tomem tino e percebam que nós não estamos brincando,
que a gente já está aborrecido e que, principalmente, a maior parcela da população ainda não se manifestou. Essas passeatas que tiveram pedindo o impeachment da Dilma foi uma passeata nórdica, de um país europeu, porque ali não tinham brasileiros. Eu não conheço a maior parte dos brasileiros como louros dos olhos azuis ou com aparência bonita e extremamente saudável de uma pessoa de classe média. Porque a base da pirâmide social é composta por pobres, queira você ou não, queira você admitir ou não. A maioria não são os médios, não são as pessoas de classe média, não são as pessoas de classe alta. A maioria está revoltada e ainda nem se manifestou. Se a maioria se manifestasse, meu amigo, o país estaria parado. Vou parafrasear o que disse o Ratinho e você pode encontrar aí no YouTube. Ele vai falar: no dia em que o cidadão que levanta 3 horas da manhã e sai para trabalhar com a barriga vazia e só vai almoçar lá para 1 hora da tarde e repete esse processo todos os dias, no dia que esse cidadão se revoltar, e esse cidadão sim é a maioria, meu amigo, não vai ter Rede Globo que faça cabeça, não vai ter exército que segure. Porque no dia que a maioria de nós, e eu me coloco nessa massa, nós que somos a base da pirâmide social, no dia que a gente resolver partir para a luta, não vai ter exército que segure a gente. E aí sim, a gente vai botar o pé na bunda de todos esses canalhas que estão aí no poder. Todos! E isso significa que a classe média tem que afinar a sua viola. Porque se ela ficar fazendo parte desse complô canalha, enganando a população com meias verdades, ela também vai tomar o pé na bunda, porque ela é minoria. E como minoria, no enfrentamento cara a cara, vai perder. Por enquanto, a população ordeira, que é a base da pirâmide social e, portanto, maioria maçante, se mantiver do jeito que está, deem graças a Deus, porque na hora que todo mundo, no bom e velho português, se emputecer, não vai ter para ninguém. Eu recomendo aos ricos que viajem para fora do país e aos políticos também, porque se nós operários botarmos a mão em vocês, não vai sobrar nada de vocês para contar a história. Aí sim, esse país vai ter jeito, porque nós colocaremos no poder gente capacitada e bem intencionada em manter esse país bem. Bom, agora voltando ao assunto anterior. Nesse país está sendo usada a política dos 2 pesos e 2 medidas. Aqueles que posavam como arauto da decência, da moralidade, acusando a Dilma de corrupta, estão envolvidos no escândalo. Só que, de acordo com o que tomou iniciativa o nosso senador Renan Calheiros, há um projeto de lei visando cortar da polícia e do Ministério Público o recurso da delação premiada. Sabe o que isso significa? Isso significa uma interferência direta e uma mordaça nos 2 órgãos encarregados de policiar, investigar e encaminhar as denúncias para o juiz julgar. Por outro lado, nós estamos vendo flagrantemente que nós estamos diante de uma justiça comprada, porque a olhos vistos, todas essas irregularidades estão sendo divulgadas por todos os cantos do país, e os nossos juízes estão dando uma de João sem braço, fechando os olhos para esses que estão sendo denunciados. Por quê? Porque eles fechariam os olhos? Porque eles só estão pesando a balança para julgar aqueles que estão sendo atacados pelo grupo composto pelos golpistas do PMDB e pelos partidos de oposição, PSDB, DEM, entre outros partidos que se uniram para atropelar a democracia. Não se trata de tirar ou não a Dilma do poder, mas o que está acontecendo no quadro político atual é uma inversão da moralidade, em que homens corruptos, mais sujos do que pau de galinheiro, estão usando o nome da justiça e
posando como arautos da decência e da moralidade para executar uma pseudo-justiça, que não, na realidade não está sendo feita. E no momento em que a polícia consegue evidência de que os mesmos que acusaram a Dilma também padeceram do mesmo mal, cometeram o mesmo crime, essas denúncias estão sendo sufocadas e estão sendo guardadas, arquivadas para não serem levadas adiante. Ora, bora, se a Dilma padeceu por ter cometido o mal da corrupção, por que o senhor Romero Jucá, o senhor Michel Temer, o senhor Aécio Neves, que pousa como arauto da decência e da moralidade, e que pousa principalmente como a tábua de salvação do Brasil, e está incluído em vários escândalos de corrupção, principalmente envolvido com Furnas Centrais Elétricas, aonde ele ocupa cargos de executivo, sem pertencer primeiro ao governo da Dilma e sem estar figurando no quadro de funcionários de Furnas. Por que a Rede Globo não divulga isso? Por que os meios de comunicação que estão mancomunados com o PIG e com a Rede Globo também não divulgam isso? Cabe aqui a nós refletirmos sobre essas situações e pararmos de agir como otários, acreditando nessa conversa fiada que está aí. 1. Esse governo que está aí é ilegítimo. 2. Ele subiu ao poder atropelando a democracia. Ele passou por cima do seu voto. 3. Aqueles que acusaram a Dilma de corrupção também deveriam ir para a cadeia, porque eles foram apontados pela Odebrecht como membros ativos do esquema de corrupção. E aí está, encabeçando a lista, senhor Aécio Neves, senhor Romero Jucá, que atacou a pedradas a Dilma, Cunha, Michel Temer e Renan Calheiros. Por que a gente pune a Dilma e por que a gente passa a mão na cabeça desses salafrários, desses bastardos que estão cometendo crime ainda pior do que a Dilma cometeu? Pense nisso e a gente se vê no próximo vídeo.